Essa segunda parte vocês devem olhar só depois que implementaram toda a primeira fase do modelo 1, só para conferir se não teve nenhum erro de implementação. Então, eu só vou mostrar rapidamente o que foi feito, como que vocês devem fazer. Então, esse modelo na fase 1 corresponde a 5 máquinas. Eu, particularmente, eu criei um estoque de entrada e um estoque de saída. E a capacidade também não estava especificada no modelo. Eu fui dimensionando até, no caso do estoque de entrada, até que não tivesse falha de chegada. Mas aí vai ficar a critério de cada um vai fazer de uma forma. E como está escrito no enunciado, o estoque de entrada, vocês podem criar também estoques intermediários, e o estoque de saída, ele é livre, tá? Então, vocês podem fazer um para cada produto. Quem quiser fazer estoque intermediário também fica à vontade. Eu, particularmente, criei só 2, mas não é regra. Com relação às entidades, também já estava anunciado, são 6 produtos. E vocês vão criar a rede de caminhos. Eu criei com esse layout, considerando essas distâncias, isso aqui foi automático, as distâncias, mas a mesma coisa, né? O layout também é livre, não precisa ser como eu coloquei aqui. Então, criaram as redes de caminho, não esqueçam de criar o recurso correspondente e lá nas especificações, não esqueçam de colocar a velocidade quando ele está cheio e quando ele está vazio, que está especificada no enunciado. Seguindo a lógica, depois dos operadores vem o processo. Aqui é só trabalhoso, mas não tem nenhuma informação nova comparada com os modelos anteriores. Então, é só vocês seguirem a lógica que está aqui nessa tabela para cada produto. Então, o produto 1 segue essa sequência. Não esqueçam que se vocês criaram estoques de entrada, intermediárias e de saída, isso vai entrar nesse processo. Então, no caso do produto 1, criou estoque de entrada, ele não vai entrar primeiro na máquina 1. Primeiro ele vai para o estoque de entrada e depois que ele vem para cá. E a mesma coisa na saída, né? A última etapa do processo do produto 1 é na máquina 3. Depois da máquina 3 ele vai para o estoque de saída e aí sim ele sai do sistema. Então, não esqueçam de colocar esses estoques no processo. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Seguindo aquela sequência, não esqueçam de colocar a lógica de movimento. A movimentação é sempre feita pelo operador. Move com o operador, depois libera. Então, como eu falei no enunciado, aqui não tem distribuição de frequências normal, uniforme, então é simplesmente o tempo que está especificado na tabela. Então, demora 8 minutos. E aí é só fazer essa mesma lógica para cada processo, para cada máquina. Saiu da máquina 3, ele vai para o estoque de saída, e aí sim ele sai do sistema. Aqui eu coloquei que ele fica 20 minutos nesse estoque antes de sair do sistema. Tá? Então, vai para a entrada, passa pelas máquinas, não tem distribuição, nem uniforme, nenhum tipo, né? Só o tempo do processo. E, por fim, ele passa pelo estoque de saída. E aí é só repetir o mesmo procedimento para os demais produtos, tá? Não tem nada de novo aqui. A última coisa dessa primeira fase é as chegadas. 6 produtos, então vocês precisam especificar as chegadas de cada um desses produtos. Isso também está na tabela seguinte. Então, o produto 1, quanto que chega de cada vez? Qual que é o tamanho do lote? 100 peças. Então, está aqui. Aquela informação, a gente coloca aqui na primeira vez, né? Somente tempo. Então, o que não está especificado já vai estar disponível no instante 0. Esses que estão especificados, no caso do produto 1, ele só vai chegar 8 horas depois que começar o sistema. Então, transformando para minutos, dá 480 minutos. Quantos minutos tem no dia? 1.440. É só transformar 12 vezes 60. 1.440 minutos por dia. Como chega um lote por dia, o que ele está dizendo? Que a cada dia, a cada 1.440 minutos, chega um lote de 100 peças. A cada 1.440 minutos, chega um lote de 100 peças. Isso aqui não está especificado
mas, enfim, talvez seja muito pouco, né? Vocês vão testar, colocar 10 ocorrências para cada produto, enfim, precisa ver se ele não vai demorar muito tempo. Por enquanto, a gente não vai usar essa informação. Vocês podem rodar para o tempo que for necessário, mas na fase 2 a gente vai rodar isso só para um dia ou para uma semana. Então, vocês vão vir aqui na simulação e definir esse tempo de simulação. Então, se a gente quiser rodar esse modelo para um dia, é só colocar aqui 24 horas, nesse caso é em horas. Se quiser rodar para uma semana, 168. Por enquanto, a gente não vai colocar nenhum tempo. Tá? Então, feito isso, é só rodar o modelo de simulação. Esse é o modelo da primeira fase. E, além disso, vocês vão interpretar o relatório de saída. Eu peço mais número de operadores, mas eu acho que é interessante fazer um diagnóstico geral do sistema. Reparem que aqui ele deu falha de chegada. Então, isso é um indicador que eu ainda preciso aumentar o tamanho do estoque de entrada e posso mexer em outros parâmetros também. Enfim, vocês vão fazer uma análise geral, um diagnóstico, verifiquem a utilização das máquinas, tem alguma máquina que está trabalhando no limite, estoque máximo, no caso do entrada, ele está utilizando. Verifique a questão do bloqueio. Nesse caso, a gente não usou estoques intermediários. Então, será que isso é um indicador para que nós precisamos realmente criar esse estoque de entrada, esses estoques intermediários? Porque existe bloqueio, então vocês podem fazer isso. Depois vocês podem olhar os dados referentes ao operador. Por enquanto, a gente está utilizando um operador. Com um operador, 65% da capacidade de utilização. Ele está no limite, não está? Será que é interessante colocar mais um operador? Ele dá o tempo, né, em uso, quando ele está viajando, quando ele está ocioso. Né? Em uso, quando ele está entregando a matéria-prima, está com a matéria-prima na mão, viajando com a matéria-prima e viajando sem ela. 100% menos a soma disso aqui dá ociosidade. Enfim, vocês vão fazer uma análise geral e definir esses parâmetros, né? Quantos operadores são necessários, vale a pena colocar estoques intermediários, tem máquinas que são gargalos. Com relação aos produtos, o tempo médio no sistema é muito alto para cada um deles, talvez valha a pena colocar mais operadores ou mexer em outro parâmetro. Tem a operação propriamente dita e o tempo médio é muito alto, né? Então a operação é baixa. Então, o que está deixando esse tempo muito alto é o bloqueio. Então, o que vocês podem fazer para eliminar ou minimizar esse bloqueio? Então, é esse diagnóstico que vocês vão fazer nessa fase 1.